Isso. Oi. Ó. Vamos esperar, né, as crianças subirem. Né? Os jovens vão ficar ou vão subir, Rafael? Vai ficar? Ficar, né? Pronto, de boa. Então, eu vou pedir uma coisa. Vamos vir mais para cá? Ó, Fabinho já veio, tá vendo? Não precisa nem mandar. Isso é um aluno 10. Ele dai, né, Dai? Vamos vir para cá, que é para a gente ficar mais perto. Vem, Carlinha, para cá. Perto de mim. Já está registrando a coisa ali. Vem, pastor Ailton, mais para perto de eu. Vem, pastor Ailton, mais para cá. Oi? A lição 10. A lição 10, tá? Louvado seja o nome do Senhor, né, por estarmos aqui mais uma noite. Agora sim que está. Vou pedir uma coisa que todo mundo já sabe, né? O que é que eu vou pedir a vocês? Muito bem. É que vocês sabem que a minha atenção, ela desfoca logo. Então, eu peço que ninguém fique andando, nem conversando, tá? Alguma dúvida, é só me perguntar. Se eu não souber, pesquiso. Se alguém souber, responde, não tem problema. Que nem todo mundo sabe tudo, ok? E principalmente no conhecimento de Deus, que ninguém, né? E se soubesse, ele já não era mais Deus. Mas eu peço, vem para cá, Miguel, aqui perto de mim, perto de mamãe. Então, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. Esse é o texto base do Betel, de todas as igrejas do Betel. E é o nosso texto também, né? Quem lê para mim, 2 Timóteo 2, 14 a 19. Não, pode ir, vai, até 19. Pronto, então, nesse texto, hoje nós vamos falar sobre a educação cristã em missões. Vocês acham que precisa ter educação cristã para fazer missões ou não? Mas por quê? Porque se nós não temos, né, como falar de Deus, aprendemos a falar de Deus, como é que a gente vai falar dele, do reino dele? Por isso que a educação cristã é tão necessária. E que educação cristã é essa? Educação de ensinar a oração, né, a palavra, e aprender sobre os testemunhos, sobre os desígnios de Deus. O que Deus quer para a humanidade? Qual é o grande plano de Deus para a humanidade? Esse é o principal, o grande plano de Deus para a humanidade. E isso é que nós fomos chamados para fazer.
Eu vejo uma igreja hoje muito diferente do que Deus chamou. Uma igreja onde parece mais um clube social. Né? Onde vai ali para rever os amigos, ou vai ali para conversar, ou vai pegar uma bênção, né? Mas o essencial, que é a educação cristã, que é o negar-se a si mesmo, o pegar a sua cruz e seguir, isso não existe, muitas vezes, no evangelho de hoje. Né? Porque o evangelho de hoje é: eu não dou satisfação a ninguém da minha vida, vivo a minha vida como eu quero e pronto. Mas se nós formos ver à luz da palavra, isso não é evangelho. E não existe vários evangelhos, só existe um evangelho, que é o Cristo, o próprio Cristo. Então, a educação cristã são os ensinamentos de Cristo. E alguma coisa que nós vamos aprendendo, como ele ensinou, a orar, jejuar, né? Não estar perdendo tempo com falácias, com coisas vãs. Como interessante que Paulo escreve isso exatamente para Timóteo. E Timóteo, nós sabemos que era um jovem, né, pastor, que estava assumindo a igreja e que, por isso, ele estava ali direcionando Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, não fica aí perdendo tempo com genealogias, porque essa tal de genealogias que ele ia perder tempo era exatamente se quem é de Abraão, quem não é de Abraão, quem é daquilo. E aí vai perdendo tempo com falácias. Né? E muitas vezes nós fazemos isso. Quantas vezes nós não fazemos isso? Perdemos tempo com essas coisas. Ao invés de estarmos tratando do caráter de Cristo, falando do amor de Cristo, trabalhando sobre isso, né? Começarmos a orar pela igreja, pelo pastor da igreja. Né? Esses aqui se reuniam para criticar, se reuniam para falatórios. Né? Inclusive, Irineu e Fileto, eles estavam desviando as pessoas. Olha como isso é profundo. Às vezes, muitas falácias, o muito falar, vai desviando as pessoas, certo? Do verdadeiro evangelho. Era isso que eles estavam dizendo aqui. Eles diziam: olha, os quais se desviavam da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e destruíram a fé de alguns. Gente, isso é muito profundo. Você destruir a fé de uma pessoa é muito profundo. Que fé é essa? A fé do conhecimento, a fé de acreditar em Deus. Eles não acreditam. Essas pessoas que seguiram Irineu e Fileto, elas pararam de acreditar na ressurreição. Por quê? Porque eles ensinavam que a ressurreição já passou. Então, se nós começarmos a discutir só coisas de teóricos, a gente vai terminar nessa onda também, se desviando da verdade, se desviando da palavra. Ele diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Interessante que iniquidade que ele está falando aqui é o quê? Qual é o contexto? Agora vocês que fizeram, né, o OICA, qual é o contexto daqui dessa palavra que ele está dando? Qual é o contexto imediato? Não quero o contexto total, mas o contexto imediato aqui. Ele está falando sobre o quê? Sobre prestar atenção nas palavras. Né? Lá no 14, traz essas coisas à memória, ordendo-lhes diante do Senhor, que não contendam sobre palavras que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. Então, muitas vezes a gente conversa tanta coisa, e aí não só estou falando de teóricos, não. A gente conversa tanta coisa que não tem nada, a gente perde tempo. Ao invés de a gente estar falando sobre a Bíblia, tratando sobre Jesus, tratando sobre os ensinamentos de Jesus. Às vezes nós estamos tão cheios de teóricos, de tantas coisas, e nós esquecemos do primordial. Se não for Jesus no meio, não adianta nada. Não adianta. Aí ele pega, né, o tema do Betel, que diz assim: procura apresentar-te aprovado a Deus. Ou senão, procura
está aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, seja íntegro e manejar bem a palavra da verdade. Então, é isso que nós temos no DT. Manejar bem a palavra da verdade. Não que outros teóricos também não venham a nos trazer luz em algumas coisas. Vem sim. Né? Vem. Eu gosto de estudar, eu acho que é necessário estudar. Agora, eu não vou pegar esse estudo, né, para estar falando outras coisas que pode pegar uma pessoa nova convertida, e isso vai fazer o que com ela? Vai perverter a mente dela e fazer com que ela se afaste da fé verdadeira. É onde nós temos que ter cuidado. Nós conversarmos dessas coisas com gente mais madura, tem problema. Mas se você começa a conversar com neófitos, aí onde é que está o problema? Hoje mesmo eu vi uma chamada de uma igreja, diz assim, amanhã dos teólogozinhos, né? Das criancinhas pequenas, são os teólogozinhos. Eu não sou contra, porque a teologia é o estudo de Deus, ela vai estudar sobre Deus. Mas é quando a criança pequena já sabe o que é teologia, o que é... Não, ensina ela o que é oração, ensina ela o que é jejum, ensina ela o que é sacrifício, porque senão ela vai crescer com muito conhecimento. Eu não sou contra o conhecimento, você sabe muito bem disso. Com muito conhecimento, mas pouca piedade. E conhecimento, ele tem que casar com a piedade. Se você apenas tiver o conhecimento, não ter a piedade, ortodoxia sem praxia não adianta nada. Você estudar ortodoxia, mas se você não praticá-la, se você não tiver uma vida com Deus, uma vida onde as pessoas olhem para você e digam assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Não adianta nada. É isso que o Senhor está falando aqui para Timóteo. Olha, Timóteo, te afasta dessas coisas que vai fazer você perder tempo. E segue no que eu te mandei, no que eu te ensinei. Vai ser forjado na palavra. É isso que eu quero de você. Como assim eu fui? Paulo fala isso, né? Mas hoje nós vamos estudar sobre a questão da educação cristã e missões. Falar sobre isso é decorrer acerca de um aprendizado contínuo. Né? O nosso aprendizado nunca acaba, gente. Nunca. Né? Eu agora mesmo vou me reciclar na questão da teologia, né? Da hermenêutica, que muita coisa apareceu, eu tenho que estar me reciclando. Tanto eu quanto o pastor. Então, ele tem que estar se reciclando. Né? Então, essa reciclagem, para nós, não é para trazer algo novo. Não, porque o que foi revelado, está revelado, Jesus é Jesus, o caminho é Ele, a verdade é Ele, mas que nós possamos aprender coisas que vai embasar, né, a Bíblia e trazer coisas mais claras para vocês. Né? Então, é para isso. Molechenko, né, ele fala o seguinte, a educação cristã tem como objetivos proporcionar o desenvolvimento do indivíduo como um todo e lhe oferecer condições de crescer em sua vida o quê? Está lá, quem está na revista, exatamente, na vida espiritual, no conhecimento de Deus e das Escrituras. Portanto, o propósito principal da educação cristã é forjar o caráter de Cristo na vida de cada cristão, encorajá-lo para os desafios do reino de Deus e capacitá-lo a obedecer o ídolo do Senhor. Nós temos que forjar. Vocês já viram algo ser forjado? Quem já assistiu a Forja aqui? O filme A Forja. É muito interessante, é bom vocês assistirem. Para forjar tem que colocar onde? No fogo. Né? E ali ele vai sendo moldado. Pronto, eu quero o quê? Eu quero uma espada. Então, vou forjar aquele material em formato de quê? De uma espada. Então, ele vai ser forjado no fogo, até se formar e se tornar uma espada. Assim também o nosso caráter tem que ser forjado no fogo.
Para quê? Para que o caráter tem que ser forjado? Para ser com Cristo, né? E não é fácil a gente ser parecido com Cristo? É? É fácil a gente ser humilde? É fácil a gente dar outra face? É fácil a gente amar os nossos inimigos? A quem nos persegue? Quem fala mal da gente? E na frente bate assim, ó. Espera aí, eu vou buscar aqui. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, eu vou aqui, não, a faca vai ser hoje aqui. Não, vai ser aqui. Né? Mas eu não tenho problema com isso. Eu não tenho. Porque eu não quero agradar ninguém, não quero agradar homens, eu quero agradar a Deus. Então, o que Deus mandar fazer, eu faço. Mesmo que não agrade todo mundo. Isso não me importa. Mas, me importava muito. Mas hoje não. Hoje não importa. Contanto que eu esteja pregando a palavra e não ferindo ninguém. Mas a gente forjar o caráter de Cristo, gente, nós temos que abandonar a nossa velha carne, o nosso velho homem. Se nós não abandonarmos nosso velho homem, a nossa carne, não adianta. Eu estudar não sei quanto tempo no seminário, não adianta nada. Se eu não tenho forjado em mim o caráter de Cristo. E uma das coisas que eu digo no seminário que eu estudei, né, que o Betel tem mesmo, assim, é forjar o caráter. Ele não só quer criar um teólogo. Ele não só quer formar uma teóloga. Ele quer forjar o caráter de Cristo na pessoa. Isso é muito importante. Porque nós temos, infelizmente, muitos líderes sem caráter. Temos. Que fala e não cumpre. Que compra e não paga. Temos. E quando eu digo líderes, não só é o pastor. É cada um de nós que estamos sentados aqui. Por isso que nós precisamos aprender e aprender da palavra. Certo? A gente tem que gastar tempo com a palavra. Nós temos que esmiuçar a palavra. Hoje é tão fácil preparar um sermão, a gente vai lá e naquele que eu brinco tanto que eu vou dizer outra coisa. ChatGPT, que eu digo outra coisa, eu me passo para rir. Porque eu chego lá, eu quero um sermão sobre santidade. Mas você estudou o que sobre santidade? Meu irmão, quando a gente vai pregar, a gente começa a estudar já do domingo à noite. Que a gente já pega um gancho daquela palavra que foi dita. Aí a gente vai esmiuçando ela e vai procurando textos. E vai orando a Deus. Senhor, o que é que a igreja precisa para domingo? Quando nós temos um tema mensal, aí você já vai dentro do tema. Então, eu vou falar sobre essa parte aqui do tema. Então, eu já vou esmiuçando, já vou procurando. Vou procurar nos originais, e aí eu vou montando o meu material. Isso é educação cristã, a gente vai montando o material. Quando chegar na sexta, a gente prepara o esboço do sermão e vai começando a botar lá, né, as coisinhas, e a gente vai olhando, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Porque no domingo já tem que estar tudo pronto. E aí é só oração. Virar para a oração. Para quê? Para que essa palavra alcance as pessoas. Porque não adianta eu chegar aqui e pregar bonito, se não alcançou o coração. E às vezes a pessoa aqui vem e prega numa simplicidade, mas que vai lá dentro do coração. E que faz assim na gente. Mas a gente quer só ver grandes. Não, gente. Deus também trabalha no simples. Sabe? Deus é mestre nisso, né? Forjar o caráter de cada cristão para servir no reino de Deus. Por quê? Procura-te apresentar-te a Deus o quê? O quê? Está aqui no texto. Aprovado. Eu queria que vocês botassem esse texto aí bem. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem se vergonhado, e que se vergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Eu não sei qual das... Sim, é. É a versão que está errada. Aliás, não é que ela está errada, né? Ela está diferente.
Eu não sei, você sabe qual é a versão? Na tua versão tem, Ailton? A tua versão está como? Pronto. Como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da... Eu gostaria que você decorassem esse versículo, porque esse é o versículo do Betel. Esse é o nosso versículo. Manejar bem a palavra da verdade. E para mim manejar bem alguma coisa, eu tenho que fazer o quê? Utilizar frequentemente. Eu tenho que estar direto. Por exemplo, se eu vou fazer esgrima, eu tenho que estar o tempo todo treinando. Vendo o adversário, vendo quais os pontos fracos do adversário, e o adversário vai ver quais são os meus pontos fracos. E quando nós levamos para a palavra isso, nós temos que entender, né, que temos que estudar bem a palavra, para a gente não ter do que se vergonhar. Às vezes a gente decora um livro todo. Come um livro numa semana. Tinha um livro que eu queria muito ler, que era a Carta a Sofia, que era sobre a história da filosofia. Eu era louca para ler esse livro. E esse livro tem 500 páginas. Eu louca para comer esse livro, para ler esse livro. E aí uma pessoa me emprestou esse livro. Em uma semana eu li o livro. Tudo bem. A gente lê o livro, tudo bem. Mas a palavra a gente só pode passar por ela e ler. A palavra a gente tem que esmiuçar. A palavra a gente tem que se debruçar. A gente pega comentários, pega outros teóricos, a gente vai pegando, vai juntando. Mas o principal é a palavra. O principal é a palavra. O principal, o centro, é Cristo. Eu estava olhando aqui um negócio no celular do Senhor, acho que foi John que estava perto de mim, não foi, John? Eu não aguento mais esse evangelho, não. Pelo amor de Deus. É um homem que tem que ter o centro, é um homem no centro, é um homem no centro. Vocês já viram as mensagens que mandam para vocês? Vocês já perceberam isso? Pois é, mas eu não posso me amoldar a esse mundo. Eu tenho que me amoldar à palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é atemporal. Ela é atemporal. Ela não muda. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Porque, olha, tem crente que se você for defender com ele a fé dele, ele não sabe. Ele sabe falar sobre vários teóricos. Eu digo isso porque no seminário mesmo assim. A gente sai cheio de teoria. Sai com muita teoria. Mas se a gente não tiver a piedade, só sai orgulho. Porque você tem muito conhecimento, aí vem o orgulho. E o é lindo, quando nós entendemos o que é educação cristã, é que quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a palavra, mais você vai diminuindo, 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 e deixa que ele cresça. Por quê? Porque quem tem que aparecer é ele. É como João Batista, gente. João Batista estava no auge do ministério dele. No auge. Quando Jesus passa, ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é mais sobre mim. Eu acho muito lindo isso em João. É sobre ele. E interessante que a gente fala um pouco em João Batista, né? Mas nós temos que forjar esse caráter em nós, esse desejo de ir para a Bíblia, de esmiuçar, de olhar. Porque tem textos na palavra de Deus que você vai estudar. Você já leu aquele texto várias vezes. Mas quando você se aprofunda naquele texto, você, poxa vida, eu não tinha visto isso. É ou não? É. Por isso que nós não somos doutores. O Russell Shedd, que era um doutor, um dos maiores doutores em Antigo e Novo Testamento, graças a Deus, eu tive o privilégio de estudar com ele, de estar com ele. Lá no seminário, a gente convivia com o doutor Russell Shedd. E a convivência com ele era a coisa mais... A gente estava vendo... parece que a gente estava andando com Jesus, gente. Era muito lindo. Porque ele era humilde de uma forma. Ele era tão humilde que ninguém humilhava ele. De tão humilde que ele era. Sabe?
Quando ele chegava no Betel, vamos preparar uma comida diferente, dar dos alunos para o doutor Lúcio Shedd. E até porque ele já tinha uma idade, né? Então o pessoal fez, não, vou para a fila com os alunos. O que eles comem, eu vou comer. Porque se dá para eles comer, dá para mim comer. Ele ia para o sertão, ele vinha para o sertão, ele dormia no chão. E olha que era um homem conhecido mundialmente. Pois é, mas a questão é que nós temos que ser ao contrário. Paulo diz que nós não devemos nos almodar a esse século. Mas a gente acaba fazendo isso, porque a pressa, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para conquistar, né? Parece que o tempo está passando, eu estou envelhecendo e não estou conquistando, eu não estou conquistando. E a gente esquece que caixão não tem gaveta. Né? Alexandre o Grande, aquele homem conquistou tudo. Mas a nossa alma, gente, a alma do ser humano, a nossa natureza caída, ela é insaciável. É ou não? Olha só, eu vou começar do pouquinho. Rapaz, não tem uma bicicleta para andar. A gente compra uma bicicleta. Mas a gente quer uma bicicleta potente. Aí a gente compra, aí pronto. Aí eu começo a ganhar melhorzinho, aí eu já vou para outra bicicleta potente. Aí eu disse, rapaz, se eu tivesse um Fusquinha, rapaz, eu era rico. Aí você pega o Fusquinha, mas aí você começa a ganhar melhor, aí o Fusquinha já não é o carro para você já vai para outro carro, que é mais caro e que você já vai ficar devendo. Aí você tem que trabalhar mais para pagar. Vocês estão entendendo como é que é? Eu estou estudando sobre a questão de Mamon, que a gente diz que é o Deus das riquezas. Não, Mamon é esse Deus que te deixa insaciável. Quanto mais você conquista, mais você quer conquistar. Foi o problema de Alexandre. Alexandre, de repente, olhou, tinha conquistado tudo. Ele fez, agora, vou fazer o quê? Já conquistei tudo, já... Agora... Mas nós que temos Cristo, não. Nós entendemos que Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Mas é porque, sabe o que acontece conosco? É que nós corremos atrás daquilo que nós não necessitamos. Isso é John Piper. Exato. É nele. A minha satisfação está nele. E ele em mim. E ele estando em mim, eu vou mostrar aos outros quem ele é. Isso é muito profundo, gente. Se Cristo está em mim, então eu tenho que viver uma vida de tal forma que as pessoas olhem para mim e vejam quem? Cristo. Não Tânia, mas Cristo. Agora isso é fácil? Não. Principalmente quem está no mercado de trabalho, né? Que é um leão matando um leão todo dia. Porque cada um que, né? Porque enquanto você está aqui, o outro já está 10 mil nas suas frentes, e aí você vai querer entrar nesse... Você não vai aguentar, gente. Ele não aguenta, não. Não aguenta, não. Até porque Cristo não nos chamou para isso. Não que você não possa crescer. Mas o nosso ensinamento da educação cristã, nós temos que entender para que Cristo nos chamou. Por exemplo, nós sabemos que há vários dons, né? Há o dom de mestre. Por exemplo, um mestre, dificilmente ele vai sair por detrás da sua escrivaninha para ir pregar o evangelho. Ele fala do evangelho com as suas penas, né? Ele vai falar com o evangelho, que nem pena mais existe, agora é com os seus teclados. Pronto. Ele vai falar do evangelho dessa forma.
Mas todos nós fomos chamados para duas coisas: santidade, pregação do evangelho. Mas o evangelho genuíno. Sabe? Não é evangelho que você vem e vive a vida que você quer. Tem pessoas que chegam assim para gente, agora não quero mais participar de igreja pequena, não. Só quero participar de igreja grande. Porque eu não tenho que ter, eu não quero ter compromisso com mais nada. Mas não tem mais, tem igrejas sérias que são grandes, são sérias. Aí eles têm, cada um tem seu pastor. Por exemplo, pastor só para os jovens. Que o certo seria toda igreja poder ter isso, né? Pastor só para os jovens. Então aquele pastor vai trabalhar só com os jovens. Pastor dos adolescentes, pastor dos casais, pastor. Então a igreja grande, ela tem vários pastores. Ela não deixa as pessoas frouxas. Agora a pessoa que quer ser, ela vai ser. Mas você pode ver, quando você vai para uma igreja grande, primeira coisa, eles pegam seu nome e diz logo um grupo pequeno que tem perto da sua casa. Aí você não vai participar se você não quer. Pronto, essa pessoa não queria. Ela falou, eu quero chegar na igreja, tudo escuro, ninguém me vê, eu não vejo ninguém, adoro Jesus e vou para casa. Bom demais. E era uma pessoa que era, na igreja assim, meu Deus do céu. Contribuía com missões. A coisa mais linda do mundo. Mas de repente não quer mais. E nós temos que entender essas questões de nossos dias. Sabe, irmãos? Porque cada dia mais está sendo difícil você ensinar o evangelho. Porque você ensina. Daqui a pouco você vê a pessoa fazendo totalmente ao contrário daquilo que você ensinou. Você ensina. E quando você olha, você, poxa vida, será que eu ensinei isso mesmo? Porque eu acho que a pior coisa para um pastor, agora acho que a Ailton vai concordar comigo, é quando você ensina e chega outro pastor e eu nunca vi isso na minha vida. Né, Ailton? Você já tinha ensinado 1000 vezes na igreja, gente. Mas por quê? Porque muitas vezes você está aqui, mas sua cabeça não está. Né? Mas nós temos que estudar, estar atento. Como ele diz lá a Timóteo, em seguida a Timóteo, o apóstolo é enfático quando a educação cristã, que Timóteo recebeu por meio da sua mãe Eunice e da sua avó Lóida. Lá em 2 Timóteo 3, 15 a 17. Vejam aí. Como é importante você como pai, você como mãe, educar seu filho na palavra. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então, você educar seu filho no caminho do Senhor é a melhor coisa que você faz. Agora, não só é trazer ele para o domingo para ir para uma salinha. Não. É em casa, é andando. Né? Lá em Deuteronômio diz, é andando, é em casa. Onde você estiver, você vai forjando o caráter. Agora, você primeiro tem que ter o caráter de Cristo para forjar na criança. Porque se a criança não vê em você o caráter de Cristo, como é que ela pode reproduzir o caráter de Cristo se não vê na própria pessoa que está lhe ensinando? A criança. No caminho. Caminhando com ele, andando com ele. Tem pais que deixam a criança na escola dominical e sai. Vai para outro canto. Não vou fazer a feira, não vou fazer isso. Você não pode fazer a feira depois, não, amigo? São essas coisas que a gente tem que parar para pensar, sabe, gente? Expressando o reino de Deus. Por meio da educação cristã, dia após dia, nos despojamos
das coisas terrenas e nos tornamos mais parecidos com Cristo e mais comprometidos com o seu reino. Está lá a Durvalina Bezerra, ela vai dizer o seguinte: somos responsáveis pela expressão do reino na era presente, isto é, não vivendo alienados do mundo, mas influenciando com o nosso testemunho de vida, com uma conduta digna e uma ética cristã que possam ser a expressão do reino de Deus. A Durvalina, gente, se vocês puderem comprar os livros da Durvalina, compre, porque é muito bom. Espiritualidade é excelente. O ano que vem, a gente vai já marcar agora, no aniversário do Betel, a gente vai encontrar com ela, e a gente vai marcar uma data com ela para o próximo ano, para ela vir aqui e a gente estudar sobre espiritualidade e oração. Certo? Essa postura só é possível por meio de uma educação cristã sólida. Vale destacar que este crescimento não tem um fim em si mesmo. Pelo contrário, o seu objetivo principal é que o reino de Deus seja conhecido através da nossa vida. Mateus 5,13. Abra aí para mim, por favor. Quando eu disser, deixa eles procurarem. A gente está muito acostumado com essas coisinhas do emetiadismo, né? Pá, né? Vamos procurar. Quem achou? Ser pisado por os homens. Se você não for sal, você pode ter o conhecimento maior da vida, mas se você não for sal. Se você, gente, não projetar, aliás, não é projetar, está errado. Se você não gerar discípulos, mas não discípulos seus, mas discípulos de Cristo, que vai para Cristo, que vida inútil eu tive? Vida cristã estéril. Vocês já viram isso? Existe vida cristã estéril? Existe, gente? Não pode existir. Mas não é cristã. A questão é essa. Não é cristã. A vida cristã, ela é frutífera. Não há vida cristã estéril. Se a sua vida cristã está estéril, você está muito distante da árvore que é Cristo. Você está muito distante da vinha. Você não está nela. Porque ele diz, quem está em mim, dará muitos frutos. Estude lá depois, João 16, 15. Vamos estudar, que é muito bom. Você tem que estar ficado na figueira. E quem está nela dá o quê? Frutos. E frutos para arrependimento. Então, sim. Não quero. E tem uma coisa, a gente não pode forçar, né? Quem quer aprender, aqui está ensinando. Né? Porque tem pessoas que elas só vão... Sabe, eu acho muito lindo quando Deus leva o povo, liberta do Egito e coloca no deserto. A gente vai desmistificar o deserto aqui, viu? A gente vai começar uma série aí que vai desmistificar o que a gente pensa em forma de deserto. Porque deserto para a gente é lugar de quê? De sofrimento, de prova. Mas será que o deserto é para isso? Está entendendo? A gente tem que desmistificar.
Mas quando Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto, aí a gente, primeira coisa, o mar se abre, eles passam. Eu estava assistindo o desenho de Moisés. Moisés feio, que eu nunca vi, mas tudo bem. Aí do Moisés, aí eu achei tão interessante que as colunas assim da água ficavam e as baleias indo lá, os peixinhos, sabe? E segurando aqui a baía, eles passando. Olha só, mas é tão interessante, sabe? Que a gente não imagina dessa forma, mas a criança imagina, né? Então ele bota lá no desenho a baleia passando assim e não passa para cá e não cai a água, né? Então Deus faz esse primeiro milagre com o povo. Aí o povo se alegra, tá. Daqui a pouco o povo está reclamando. Por causa de quê? De água. Deus dá água. O pessoal começava a reclamar. Era um povo que reclamava de tudo. Mas por quê? Eles eram livres com mentes de escravos. E muitas vezes nós estamos assim também na vida cristã. Nós somos livres com mente de escravo. Porque nós só obedecemos se formos na dura. Ou você vem ou você não participa de ministério nenhum. Ou você faz isso ou você não faz aquilo. O evangelho não é isso. O evangelho é liberdade. Aí a pessoa é presa a isso. Aí quando sai, aí vai para a libertinagem. O evangelho não é libertinagem. O evangelho é liberdade. Sabendo que eu em Cristo eu tenho liberdade. Mas a minha liberdade não é para fazer tudo o que eu quero, mas para fazer a vontade daquele que me chamou. Então, isso aqui é tão mais difícil do que você viver sob pressão. Vocês não acham? Você solta Pronto, uma pessoa passa muito tempo preso. Quando ela sai, ela fica assim desnorteada para saber para onde é que vai. Mas se a pessoa é livre, ela já sabe para onde ela pode ir e para onde ela não pode ir, o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer. Então, por isso que o Evangelho nos chama para a liberdade. Ele nos mostra a liberdade. Mas a liberdade é em Cristo. É em Cristo. Sabendo que nem tudo eu posso fazer, que nem tudo me é lícito, que nem toda roupa eu posso usar, que nem toda palavra eu posso falar, que nem toda atitude eu posso tomar. Então, sabendo essas coisas, porque nós temos que entender isso. Sabe? É que nós temos essa liberdade, mas não a libertinagem. E outra coisa, nós temos que dar o exemplo, nós temos que ter o caráter de Cristo. Deixa eu ver aqui, tá. A educação cristã proporciona ao cristão crescimento, com resultado um caráter forjado. Paulo instruiu a igreja de Éfeso a seguir a verdade, que é a palavra. E como resultado, ele iria crescer em Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4:15. E vamos aí abrir Oséias. Quem está com a revista, por favor, faça uma correção aí, nesse texto, porque tem Amós, mas não é Amós, é Oséias. Na página 43. Oséias 6:3. Oi? Pode? Então, nós temos que prosseguir o quê? Em conhecer a quem? A quem? Ao Senhor. Temos que conhecer o Senhor. Temos que seguir o Senhor. Hoje a gente segue tantas pessoas, né? Segue tanta coisa. Eu mesmo hoje desinstalei meu Instagram. Botei lá, desinstalei aquele negócio, velho. Porque fica, me segue, me diz, não, meu filho, eu quero seguir Jesus, tá bom demais. Não quero saber da vida de ninguém, não quero saber nada de ninguém.
Quero saber que o tempo que eu gasto no Instagram, eu vou gastar agora com a palavra. Já está dizendo, seguidores, que não te segue, qualquer momento te cancela e a pessoa entra num desespero, numa frustração e aí vai. Certo? Então, ele diz, primeiro, procure apresentar-se a Deus aprovado. Aí depois, como obreiro que não tem do que se vergonhar. Por que esse obreiro não tem que se vergonhar? Porque ele conhece bem a palavra da verdade. Ele maneja bem a palavra da verdade. É manejar bem a palavra. Meus irmãos, quando nós entramos nesse templo, quando nós entramos na igreja, nós entramos para adorar Jesus. Nós não entramos para ver defeito aqui, defeito ali, avaliar a palavra de fulano, avaliar a pregação de ciclano, não. Mata. Tudo bem. Por exemplo, eu no caso, o pastor me colocou para avaliar os seminaristas. Aí é outra coisa. Eu vou avaliar, por quê? Porque ser um obreiro nosso, a gente quer que ele maneje bem a palavra da verdade. Então a gente vai, mas uma pessoa que vem para a igreja para escutar, para criticar, então onde é que está a tua adoração a Deus, gente? É para ver se a coisa está aqui certa, se não está, é para ver se isso aqui... Se você está assim, ou para criticar a mensagem de fulano, de cicrano, se você está assim, vá para os pés de Jesus, vá. Vá para o pé de Jesus. Que alguma coisa está errada, não é com a igreja, é com você. Porque quando a gente começa a ver, gente, quando a gente se converte logo, qual é o erro que a gente vê na igreja? Vamos ser sinceros? Assim que a gente se converte? Nenhum. Não é? Não vê, por quê? Porque o nosso amor está em Cristo. A gente está olhando para Cristo. A gente está todo admirado com tudo. A gente, tudo na igreja é lindo. Tudo na igreja é maravilhoso. Mas é quando a gente começa a ficar velho. Exatamente. Quando a gente começa a ver defeitos, não que não tem igreja perfeita nenhuma. Primeiro que nós estamos aqui, né? Se a gente não tivesse aqui, a igreja era perfeita. Mas às vezes a pessoa não sente realmente, né? Então, mas o que nós temos que entender, gente, não é que Deus falou comigo. Eu não venho para o culto para Deus falar comigo. Eu venho para o culto para eu falar com Ele. Porque Ele não precisa de mim, mas eu preciso dEle. De receber. Mas qual é a mentalidade disso? É a mentalidade pós-moderna. Essa mentalidade que a gente vem para o culto para receber. Porque Deus não me deu? Porque Deus tirou de mim? O Senhor, não a mim. Cuidado das tuas expressões, isso. Agora, alimento sólido só é dado a quem já está, porque você der alimento sólido à criança, o que é que ela vai fazer? Ela vai morrer. Exatamente. É o centro. Salvação. Não. É. Merecer nada, eu não preciso fazer nada para salvação.
Mas é porque é a indústria. Agora a pessoa não canta. Tanto é que a gente avalia bem um hino antes dele entrar. Porque, meu amigo, falar tua benção, minha benção, tua benção, minha benção, né? Tem que saber o que a gente vai falar. Porque a gente vem aqui, gente, para adorar o Senhor. Eu venho para a igreja para ele ser adorado. E eu tenho meu modo de adorar. E quem quiser gostar, problema. Quem não quiser, problema também. Que eu estou adorando para você, estou adorando para Jesus. É sério, gente. Eu posso estar em igreja que for. Eu não mudo meu jeito de adoração. É o meu jeito de adorar. E Deus recebe esse jeito. Mas a gente tem aquele jeito de adorar, mas chega numa igreja, porque a igreja é mais... Não, a igreja é, mas eu não. Agora, logicamente, se eu chego numa igreja que ela é tradicional, eu fui convidada para visitar, é uma coisa. Aí eu vou, né, adorar como o pessoal lá adora. Mas se eu vou participar daquela igreja, poxa vida, eu adoro assim, vou fazer o quê? Né? Não é para se amostrar, mas é a minha adoração que é assim. Certo? Então nós temos que aprender a palavra, mas não só a palavra, mas forjar essa palavra em nós e no nosso caráter. Nós não podemos, só para terminar, nós não podemos andar como o mundo anda. Nós não podemos agradar o homem, porque muita gente, por exemplo, tem pessoas que são loucas para entrar na alta sociedade, fazem tudo, morre, mata, faz o que quer, para entrar num lugar. Quando você entra naquele lugar, você vai andar de acordo com os padrões daquele lugar. Não que o crente não possa estar nesse lugar. Pelo contrário, ele tem que estar. Mas ele tem que estar para fazer a diferença. O crente tem que estar na política, tem que estar para fazer a diferença. O crente tem que estar nos palácios, tem que estar para fazer a diferença. Tem que estar nas indústrias, tem que estar. Porque, olha, tem cantos que vocês estão trabalhando. Esdras que visita vários supermercados. Ele entra num lugar que eu não posso entrar, mas ele pode entrar com a palavra, no trabalho dele. Então, é uma coisa que a gente tem que separar, a gente não pode separar. O sagrado não existe profano para a gente. Tudo para a gente é sagrado. Meu trabalho é sagrado. O trabalho de vocês é sagrado. Narivânia está lá ajeitando o cabelo da cliente, que eu nunca vou chegar perto dela, mas Narivânia está chegando. Então, ajeita o cabelinho dela, esse rapaz. Cada fio desse cabelo, Deus conhece teus fios do cabelo. Olha, tu sabia disso, que Deus conhece cada fio do teu cabelo? É isso que eu estou falando. É forjar o caráter de Cristo. É fazer, por exemplo, quem tem negócios aqui, é fazer do meu negócio um culto. Mas aí, para a gente provocar também, tem que aprender também. É. Aqui não, no Rio de Janeiro. Pronto. Mas a questão é o seguinte, gente. Isso é em todo canto. Na minha casa. Por exemplo, meus cunhados, infelizmente, eles não são crentes. Eu tenho um irmão também que não é crente. E eles bebem. Mas para vir para minha casa, eles têm que se acostumar com o meu padrão. Não me acostumar com o padrão dele. Na minha casa não entra bebida. Na minha casa não entra a música do mundo. Se você quiser, você é bem-vindo. Mas na minha casa você não vai beber. Nós tínhamos um sítio lá e tinha piscina, essas coisas. Aí minha mãe, meus irmãos bebiam, né? Tanto que o pastor agora ele não era convertido, aí ele bebia. Aí ela dizia, olha, vocês podem vir para a minha casa, mas para beber aqui não. Para escutar a música do mundo aqui não. Mas se quiser vir, está bem-vindo. Meu irmão, não abra mão. Não, eu só vou se você deixar tomar uma cervejinha. Não, então você não vai, meu. Sinto muito, querido. Você não vai conhecer minha casa. Rapaz. Mas se você for lá para a gente tomar um açúcar, um café,
Vá lá quem está lá. Porque às vezes a gente não faz isso para agradar a família. Faz ou não faz, gente? Pronto, exatamente. Mas se eu abro a porta da minha casa para ter bebida nela, certo? Eu não estou forjando o caráter de Cristo. E outra coisa, depois eu posso falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Não tem um moral mais, não tem um caráter de Cristo. Gente, Jesus, ele sentava com as prostitutas, com os ladrões, com cobrador de impostos, com tudo. Mas por que ele sentava? Porque ele era a luz onde ele estivesse. Tanto é que quando ele pregava, ele dizia assim, ele prega diferente. Ele prega como tendo o quê? Autoridade. E que autoridade era essa? Que era diferente dos fariseus e dos saduceus. Que ele pregava o que ele vivia. Os fariseus e saduceus, ele pregavam a lei, mas eles não viviam a lei. Eles não viviam. Jesus chama ele, gente, de sepulcro caiado. Que por dentro está tudo podre. Por fora está tudo bonitinho. Mas lá dentro só tem podridão. Porque não segue a Cristo. Então, meu irmão, deixa eu dar um conselho a você. Quer falar, pastor? Fale. Onde ela estiver. Isso, 2,15. Betel. Aprovado. Mas que maneja bem. E como tem? A questão, gente, é que tem. Aham. Tá estudando. Aham. Veja bem, você não se envergonha. Inegociáveis. A palavra. Interessante aí que tem uma frasezinha, diz assim, que não tem do que se vergonhar. Que eu suba aqui, que eu fique aqui no púlpito, que isso aqui tudo é. Não tem mais a questão do. Eu estava até discutindo com a pessoa. Não tem essa questão disso aqui ser sagrado. Porque o altar agora é a minha vida, sou eu. É? Então, o que é que acontece? O que, é que eu estava falando? Sim, não tem se envergonhar. Então, eu estar aqui pregando, ou estar aqui cantando, dançando, fazendo o que for, mas eu não tenho do que me envergonhar. Para comer aqui, comer a melancia. Uhum.
Exatamente. É. Tem os dois lados. É. Que essa questão de não ter que se vergonhar. Exatamente, entendi. É, é, exatamente. É, ninguém sabe. É, principalmente agora na universidade, principalmente se for federal. Mas, gente, olha, eu fui para Goiás e eu conheci lá um senhor muito, muito, muito rico, que ele trabalha apenas com os milionários do agronegócio. Ele representa Cristo no meio daquele povo. Olha você, gente, o pessoal do agronegócio, lá de Goiás, é coisa grande, né? Como diz aí um amigo, é coisa grande. Né? Mas ele é luz no meio deles. Gente, você pode ser luz onde você está. Olha, uma coisa que a gente tem que tirar a mente da gente. Ah, eu só vou evangelizar se for no domingo à tarde ou no último sábado que a gente vai lá para os sítios. Não, você evangeliza todo dia da sua vida. Você evangeliza com a sua vida, nos seus vizinhos. Por exemplo, eu consegui conquistar meus vizinhos por causa de Meg, da minha cachorrinha. Que eu saio toda manhã com Meg. E Meg, eu acho que ela é autista, ela só vai pelo mesmo canto o tempo todo. E quem está no meio dela, ela tira do canto. Então ela sempre desce pela calçada de uma vizinha que eu tenho, de Edileuza. Aí a Edileuza, sai todo mundo para a Meg passar. E com essa questão, eu fui conquistando a amizade deles. E hoje nós temos uma rede de apoio. Quando uma sai, já liga para a outra. Ó, eu não estou em casa não, qualquer coisa tu liga para mim. Ou senão eu estou em casa, se está precisando de alguma coisa, não, tu está em casa, estou não. E aí a gente vai nessa rede de apoio. E eu levando o evangelho. Tem uma amiga, uma vizinha nossa, que ela fez uma cirurgia, inclusive a gente foi lá visitar ela, porque ela estava muito ansiosa. Ela é prima de Ediloesna, ela estava muito ansiosa, e nós fomos lá visitar ela. Depois que nós saímos, ela ligou para mim, Tânia, não sei o que aconteceu, mas olha, saiu aquele peso, eu estou tão bem, tão leve. Aí agora ela teve que fazer outra cirurgia. Aí eu mandei para ela mensagem, mandei hinos, mandei um monte de coisa para ela. Gente, isso é evangelizar. É você sair na sua vizinhança e não ter o que envergonhar. Eu falar com B, falar com C, falar com D. Embora hoje é difícil, é todo mundo trancado. Mas eu fazer a minha parte. Como vocês devem fazer a parte de vocês, aonde vocês estiverem. Né? Ah, tem nada não, é bom. A gente só tem 2 minutos, mas é bom. Natan. Uhum. Indo. Já foi dado. É. E esse id, ele está no gerúndio, é indo. É indo. Aonde você for, você vai pregando o evangelho. E fazendo discípulos. Que é onde a gente não vai, a gente só quer pregar. Se converteu não sei quantas mil pessoas, se converteu 30 mil pessoas. Mas e o discipulado?
Dê apoio. Aí qual é melhor? A gente matar, arranca, do que você cuidar. É por isso que muitas vezes ser líder, ser pastor, ser missionário é muito difícil. Por quê? Porque cada um de vocês aqui tem uma história. E eu não vou tratar você, que eu conheço a sua história, igual a você, que conhece a sua história. Às vezes eu vou estar mais perto de você, vou cuidar de você de um jeito diferente. O pai e a mãe é assim? Quem tem mais de um filho? Não é? Não, aquele filho eu vou dar mais um cuidadinho a ele, porque ele precisa mais aqui. Mas a questão é que na igreja a gente não entende isso. Ah, o pastor também só quer babar fulano. Não, o pastor... Não, meu irmão, é que cada um conhece, a gente conhece a história das pessoas por trás. Não, é de quem está aqui, do corpo. A questão é que agora eu entro, sento aqui, não olho para o meu lado, quando termina, nem termina o culto, já tem um monte de gente ali. E eu vou avisando, quem gosta de ficar ali, antes do culto terminar, eu vou ficar lá agora, viu? Meu irmão, teve um domingo que tinha uma tropinha ali, que eu cheguei assim, o culto já acabou, eu não estou vendo não, porque lá dentro tem culto e aqui não tem. Estou entendendo. Porque, gente, se eu venho para cultuar Jesus, eu venho para cultuar Ele. Aí quando dá 8 horas, meu culto é até 8. Hã? Cala a boca, Humberto, fica aí. Certo, gente? Mas que possamos adorar o Senhor. Nós não estamos aqui para ser adorados, meus irmãos. Você não está aqui para ser adorado. Você está aqui para adorar a Deus. Porque você precisa dele. Agora, ele não precisa de você. Mas ele quer contar com você. E que possamos, gente, fazer aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, que façamos primeiro. Assim como o Dai está falando. É verdade. Às vezes o irmão está doente do seu lado. Você nem percebe. Porque ele não faz parte do meu ciclo de amizade. Não, qualquer reunião que a gente tiver, dá mais interesse a isso do que... E a gente esquece que nós estamos diante do Rei dos Reis. Não é? Então, gente, que possamos guardar isso hoje na nossa mente. A educação cristã, forjar o caráter de Cristo na minha vida. Independente de onde esteja, eu pregar o Evangelho, eu ser diferente. Não abrir minha casa para agradar ninguém. Mas quem quiser vir, que venha com meus critérios. Agora eu sei que tem casas que tem pessoas que não são crentes, né? E o negócio fica mais... E aí o irmão chama os amigos dele. Aí fica mais difícil aí. Mas eu posso botar meus critérios na minha casa. Certo? Vamos forjar esse caráter de Cristo em nós. Não vamos chegar aqui só para criticar. Ah, porque fulano falou isso. Ah, porque ciclano falou aquilo. Não, gente. Mas vamos estar aqui em oração. Poxa, o irmão errou ali na pregação. Vamos orar para que Deus restaure, para ele se encontrar de novo na pregação. Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, gente. A gente que prega direto, tem um momento para... Estou aqui falando, daqui a pouco dá um apagão assim. Estou falando o que mesmo? Está entendendo? Mas que possamos vir para essa casa para adorar a Deus. E olhar, meus irmãos, não para criticar, mas olhar meu irmão para ajudá-lo, para orar com ele. Sabe, às vezes a gente... Não, mas está tudo bem. Mas não, meu irmão, está tudo bem. A gente vai saber que não está. Aí pega aquele texto lá da viúva, texto fora do contexto. Ah, não, mas está tudo bem. Não, meu irmão, se você não tiver... Não, irmão, não estou bem, não. O senhor pode orar por mim? Porque eu acho que só o pastor pode orar por nós. Vocês sabem que eu sou muito transparente. Quando não estou bem, eu digo a vocês. Não estou bem. Você pode, meu irmão, chegar assim, Rafael, eu não estou bem não, cara. Tu ora aqui por mim, por favor. Eu não preciso dizer nem a Rafael o que é que eu tenho. Eu só peço, Rafael, eu não estou bem. Tu pode orar por mim? Eu não estou bem na vida cristã, eu estou meio frio, assim. Tu me ajuda em oração.
nós também temos que ser humildes para pedir ajuda. Tinha. Não, gente, você pedir ajuda, peça ajuda. Agora você sabe a quem pedir, né? Infelizmente. Mas peça. Agora uma coisa que eu pedi a vocês, não dê alimento sólido a uma criança, que você vai matar a criança. Certo? Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? E vamos forjar